Olha, tela cheia. Ok, é isso. Isso aqui. E aí vem essa frase, né? Peraí. A leveza é uma construção das minhas escolhas e visão de mundo, né? É claro que a leveza vai um pouco além disso, né? Mas essa é uma visão direta, né? Do que a gente aborda aqui. Então, ah, só quem entende leveza profundamente é porque já teve uma vida mais sobrecarregada, já teve uma vida mais condicionada. Então, leveza cai como uma necessidade, como uma algo que a gente precisa, né? E a gente precisa disso também. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo. Opa, peraí. Ah, tá. Ok, ok. Vamos lá. Então, não estou conseguindo ver um trem aqui. Então, leveza é uma soma de visão de mundo, né? Uma mentalidade também. A forma que eu lido com os problemas e desafios do dia a dia, né? Não está diretamente relacionado com facilidade, porque esse era o problema que eu tinha com o nome Vida Leve, né? Quando eu coloquei o nome Vida Leve, eu tinha uma dificuldade imensa, uma resistência imensa, porque o leve significava, naquela época, né, naquele momento, significava facilidade. E aí eu ficava, tipo, querendo mudar o nome, porque remetia a essa ideia de facilidade. E aí a gente foi amadurecendo, fui vendo que não é por aí. Então, leveza não tem que rimar com facilidade, porque a facilidade pode muitas vezes ser uma máscara de uma acomodação, né? Quando você vai numa academia e malha leve, entre aspas, né? Com muitas aspas aqui, tomando todo o cuidado do mundo, muitas vezes você pode estar não evoluindo, né? Então, essa facilidade, ela pode ser uma falta de oportunidade de crescimento, né? Vamos falar assim. Até porque o nosso dia a dia tem desafios, problemas imprevistos, né? Mas dá sim para ser mais leve, dá para ser lidar de uma forma que aquilo que aconteça, não tira a minha paz. Dá para buscar ser mais gentil, empático, educado com os outros. Então, a leveza, o fruto maior da leveza, né, é a paz. Então, esse é o maior ganho que eu vou falar na frente da leveza, porque aquilo que traz paz, né, e a gente pode ver isso da forma religiosa ou não, independente da nossa crença, da nossa religião, aquilo que dá paz nos torna mais humanos, né? Então, a paz é o maior ganho em relação à leveza. E aí vem a pergunta, né? Onde mais precisamos de leveza? Precisamos de leveza, principalmente nos relacionamentos, né? Principalmente nos relacionamentos. E aí, relacionamentos com nossos colegas de trabalho, com meu esposo, a esposa, com meus amigos, com a pessoa que senta do meu lado no ônibus. Leveza de uma forma geral nos relacionamentos. Com meus filhos, sabe? É aquilo que eu falei antes da Maísa entrar, não burocratizar os relacionamentos. Você não precisa, aquela coisa, né? Tem pessoas que querem falar tão difícil que você precisa de um dicionário do lado. Pessoas que querem tanta atenção
que parece que estão falando consigo mesmas. Então, isso não é leveza, sabe? Então, assim, a humildade também em aprender, né? De tratar aquela pessoa. Na psicologia, a gente fala de escutativa, né? Isso é muito importante, independente disso. Então, assim, trazer essa escutativa, né? Eu sei que muitas vezes a gente está falando com a pessoa, a gente está no telefone, eu sei que isso é muito difícil, eu caio muitas vezes nisso, mas é uma coisa assim que cada vez mais eu estou me esforçando para ter uma escuta cada vez mais ativa, observar o que a pessoa está falando, não só com a boca, mas com gestos, com o olhar, né? Você vê a pessoa assim, de repente você conhece uma pessoa, você fala assim, só pelo olhar que a pessoa não está bem. Então, isso é leveza, né? Então, assim, trazer essa leveza para os relacionamentos é fundamental. Então, assim, aonde a gente deve colocar mais leveza é nos relacionamentos, né? E aí a gente se inclui também, né? Na nossa forma de nos tratar, a leveza tem muito a ver com como eu quero ser tratado. Então, assim, muitas vezes isso, né? Não julgar o outro, né? O julgamento é uma coisa assim que torna a nossa vida muito pesada. E isso torna um espelho para tratar o outro, né? Porque a forma que eu me trato, né? E eu quero ser tratado, traz como um espelho para tratar o outro também, tá? A gente não quer se tratar mal, né? Então a gente não quer tratar o outro também mal também. Então, leveza nos relacionamentos é o maior, é onde a gente vê os maiores problemas em relação à falta de leveza, né? E aí a pergunta vem, né? O que rima leveza, né? A gente já viu que não rima muito com facilidade. Então, assim, facilidade não é o requisito, né, para leveza. Rima com organização, né? A gente está vendo a Maísa aí com os exemplos aí, a metodologia que ela tem, que é maravilhosa. Planejamento, com bom humor, né? Existe pessoa mais pesada do que uma pessoa mal-humorada, né? E eu estou vendo isso no trabalho, eu estou vendo isso muito no meu trabalho. As pessoas estão muito mal-humoradas, elas estão muito revoltadas. Eu vejo isso no meu trabalho no comércio em geral, né? As pessoas estão muito impacientes, né? A impaciência, ela é um sinal de um mau humor, né? A pessoa que é paciente, ela tem bom humor, né? Então, assim, as pessoas estão muito impacientes, elas entram na fila, elas querem ser atendidas instantaneamente, tem uma fila de, sei lá, quantas pessoas, né? As pessoas não estão tendo mais paciência. Então, isso está se perdendo, né? A paciência, né? Essa semana eu vi isso em mim, né? Eu fui fazer um pedido numa padaria, e um pedido especial, assim, que demora, né? E aí eu me vi com uma certa impaciência, né? Aí eu falei, gente, não faz sentido isso. Né? Eu peço um pedido que não é um pedido rápido, e eu quero que seja atendido rápido, e aí eu já virei a chave. Mas a impaciência ela é contagiosa e a gente precisa se conscientizar disso, né? Trazer mais paciência, isso é muito importante, tá? Vou dar uma paradinha, né, para a gente trocar um papo aqui, né? A gente ver se está fazendo sentido isso. Opa, se está fazendo sentido o que eu estou falando. Eu estou apertando umas coisas aqui. A Ana está aqui. A Maísa também está aqui também conosco. Então, assim, o que a gente vê muito nos relacionamentos, né, é falta de leveza, né? A gente vê nos relacionamentos, né? Falta de empatia, falta de gentileza, impaciência, né? Então, aonde a gente precisa incluir mais leveza nos relacionamentos, né? E no dia a dia com o outro. Então, assim, isso é muito legal, sabe? E eu tô aprendendo muito com isso, né? Porque cada vez mais eu preciso ser mais empático, eu falei que eu estava, antes da Mais entrar, né, eu falei que eu fiz, né, uma brincadeira com um conhecido, que eu falei assim, não, peraí, isso aqui não é gentil, né? Isso aqui não é legal, né? Mas foi uma brincadeira tão rápida, né? E a gente toma essa consciência, não, isso aqui não foi legal, isso aqui não foi gentil, eu não fui empático. Tem um colega meu falou assim, ah, André, olha, para de fazer esse tipo de brincadeira, eu brinco muito. Aí eu falei, não, peraí, se você está falando para parar, eu vou parar, não vou fazer mais, e não faço mais, né? Então, a gente tem esse feedback também. Então, assim, relacionamentos é uma coisa, assim, muito bacana. Eu falei com a Ká, né, que o trabalho, né,
é uma a melhor oportunidade da gente sociabilizar, né? Não existe, a não ser, tem igreja, mas o trabalho, por a gente lidar com várias pessoas de vários lugares, pelo menos no meu trabalho que é comércio, a gente lida com pessoas com personalidades diversas, né? Pessoas impacientes, pessoas arrogantes, pessoas humildes, pessoas... e tem uma coisa que eu reparo, né? Quando as pessoas são muito gentis, a gente estranha. Isso é muito legal também. Eu tenho reparado isso. Quando as pessoas são muito gentis, a gente estranha. Peraí. E aí eu preciso melhorar minha gentileza, porque se eu estou estranhando a gentileza, é porque eu não estou sendo ainda gentil o suficiente. Porque eu só estranho aquilo que não é comigo, aquilo que não está dentro de mim. Então, eu preciso melhorar minha gentileza com os outros, né? Às vezes, no trajeto ali do meu trabalho, eu sou muito... Então, assim, eu preciso elevar minha gentileza. Se a gente está estranhando as coisas, é porque aquilo não está tão consolidado, tá? Faz sentido isso que eu estou falando? A leveza, ela rima com planejamento, organização, bom humor. A leveza, ela precisa ser diretamente injetada nos relacionamentos, tá? Aí fica mais... Exato, exato. Olha, que legal, Karina escrevendo aqui, tá? Então, voltamos. Quem quiser falar, pode falar, tá? O tema vai ser bem rápido, o conteúdo que não é bem extenso, tá? André, essa questão de colegas de trabalho, eu coloquei aí que a gente fica mais tempo com os colegas do que com a família, né? É, Dependendo do serviço da pessoa. Você fica 8 horas por dia com a sua família, você chega em casa, depois de um tempo você já dorme. E aí, para mim tem sido um bom treinamento, eu tenho refletido muito nisso. Sobre a minha impulsividade para responder, como eu citei no grupo ontem, às vezes para falar um sim muito rápido. Então, tá. E isso me deixa com esse sentimento de peso, igual você ficou de ter feito uma piada que depois você não gostou. E é muito legal ter essa consciência. É isso que eu tenho trabalhado bastante. Estou aproveitando a oportunidade com os colegas, que eu tenho uns 30 colegas, é muita gente no mesmo ambiente. Passa muito tempo ocioso. Como eu falei, tem umas 2 horas por dia livres. e eu Fora gostei quando muito. tá no trabalho e tá junto ali, então tem muita oportunidade de conversar. Já está sendo um treinamento para eu controlar minha língua. Nossa, Mara, eu gostei muito que você deu um exemplo lá, né, da desafio, né, lá que você falou que brindou. E, gente, a intriga, ela é muito sedutora. A gente cai muito. A intriga, a fofoca, é muito sedutor. É fácil cair, tá? Então, assim, quando uma pessoa está falando mal de outra pessoa, do nosso lado, parece que até o nosso ouvido fica assim, olha. É uma coisa incrível como que isso chama atenção, né? E se a gente consegue, de algum modo, brindar isso, né, de algum modo, né, na medida possível, a gente não leva isso com a gente, né? Porque a gente leva isso, né? Então a gente já tira uma coisa, né, do nosso radar, e isso também ajuda também na nossa leveza, né? Porque é muito sedutor, extremamente sedutor, né? E eu estou muito consciente, eu estou cada vez mais elevando a minha consciência em relação a essas brincadeiras que eu faço. Às vezes eu fico, peraí, essa brincadeira, isso aqui. Porque a gente que brinca muito com todo mundo, a gente às vezes se abre demais, né? A gente, né? Pensa que é festa. Então, eu estou tomando um cuidado também em relação a isso, né? Essa brincadeira que eu fiz com o cara, outro colega também que me chamou atenção também, falando, peraí, então, assim, né? Então, a gente vai aumentando nosso sensor, né? Aqui, diminui aqui, e vai aprendendo, né? A lidar com as pessoas, enfim, na medida do possível, tá? Então, isso é maravilhoso, tá? Eu estou aprendendo muito com isso, tá? Estou aprendendo muito com isso. Quero aprender mais ainda, quero ser mais gentil, mais empático, né? Até porque isso vai contribuir, com certeza, né, na minha carreira como psicólogo, né? O Vida Leve, eu vejo, às vezes, o Vida Leve, ele talvez, sem dúvida alguma, as coisas estão se encaixando, ele é uma construção
para isso, né? Então, vida leve, por ser a gente trabalhar esse tema, né? Então, acho que para mim, talvez até futuramente, assim, a vida leve virou um TCC, talvez seja isso. Ou virou um projeto que é parecido com o Alcoólicos Anônimos, né? Que eu gosto muito desse projeto, que já deu certo no mundo todo. Então, tem muito, tem muito a ver com isso. Então, assim, as coisas se encaixam na medida que você mais se conhece e aquilo que não fazia sentido começa a fazer sentido, porque você está navegando numa essência sua que você não tinha acesso antes, porque estava meio a camadas, aquilo que fazia mais sentido. Então, se você quer a maior rebeldia que você pode fazer hoje é tirar aquilo que não faz mais sentido, desburocratizar as coisas. Isso é a maior rebeldia que você pode fazer. E isso vai trazer leveza, sem dúvida alguma. Isso vai trazer leveza, tá? E aí a pergunta vem aqui, né? Como ser uma pessoa mais leve, né? É, a, para mim, a melhor forma que eu digo para ser mais leve é sendo grato. Porque a gratidão, ela vai tornar as coisas uma perspectiva diferente. Então, as coisas simples do dia a dia, aquilo que... Gente, assim, a coisa é tão, assim, legal. Não sei se vocês andam de ônibus, né? Mas, às vezes eu sou grato, assim, tipo, eu tô chegando perto do ponto da minha casa, aí a pessoa dá o sinal. Eu falo assim, gente, que gratidão, gratidão em relação a isso, porque é isso, as coisas mais simples, sabe? A pessoa sorriu para você, um desconhecido, seja grato a isso. É coisas assim simplesíssimas. A pessoa que fez o sinal para você, você já ia levantar, seja grato a isso. Tem gente me ajudando no meu trabalho que eu nem pedi ajuda, é uma ajuda inesperada. Seja grato a isso, né? Então, assim, a pessoa sorriu para você, então eu acho que ser grato a coisas simples, banais, tornam o óbvio, que torna as coisas mais encantadoras, tá? Isso é muito importante, tá? Porque ser grato a coisas assim, ser grato a coisas que, obviamente, a gente devia ser grato, isso é natural, né? Agora, ser grato a coisas que estão ali banalizadas é mais difícil. E a gente precisa estar mais atento, mais presente, né? Então, assim, a gente é grato, por exemplo, enfim, um carro que parou, enfim, coisas que cada um vai vendo, né? Na realidade ali, né? Tentando trazer isso para encher nosso coração de gratidão mesmo. Então, para mim, a maneira mais fácil de ser mais leve hoje, assim, de imediato, seria ser mais grato. Porque a gratidão, ela rima com gentileza, ela rima com empatia. E quando a gente é grato, é quase impossível a gente tornar uma pessoa negativa. Então, a gratidão, para mim, seria o primeiro ponto, né? E aí, depois, né, a pessoa começou a exercitar a gratidão é infalível para diminuir o que está em excesso também, né? A pessoa reclama, revolta, então, isso aconteceu comigo ontem também. Eu comecei a reclamar e depois eu virei a chave para gratidão e eu já tinha até esquecido que eu tinha reclamado. Então, isso também é muito importante. E aí, depois que a pessoa começa, né, a exercitar a gratidão, o primeiro ponto é questionar o que está em excesso, né? Então, o que está em excesso na sua vida, que seja excesso de burocracia, que seja excesso de muitas ferramentas, que seja qualquer excesso, né? Começa a tirar, né? Começa a diminuir isso. Pode ser excesso de autocobrança muito grande, né? Uma visão rígida da vida, né? Você vê o Vida Leve hoje, você fala assim, gente, nossa, não se compara com outros. Por quê? Porque era muito mais rígido, era muito mais, sabe? Teve momentos que eu quase que tirei as pessoas do grupo porque eu tinha uma visão muito rígida. Então, hoje está muito mais flexível. Eu falei com um cara no parte para assim, olha, a gente tem que olhar, eu, né, no caso, como líder, a gente olhar para as pessoas que estão mais com dificuldades. A Maísa já está
campeã aí, a Ana já está campeã aí, aquele que já entrou com tudo também, eu tenho que olhar para a Márcia, tenho que olhar para o Diego, eu tenho que olhar para a Solange, eu tenho que olhar para a Regiane, tá? São pessoas que estão precisando ali e tal, enfim, eu tenho que estar com um olhar mais afiado em relação a essas pessoas, que eu tenho que ver, olha, será que elas estão precisando? Essas novatas que entraram, né? Então, assim, não vou descuidar de vocês em geral, mas eu tenho que pensar nisso, tenho que pensar nos próximos Vida Leve, nos próximos trimestres. Não adianta eu encher o Vida Leve de várias tarefas, sendo que as pessoas que estão mais precisando vão se perder. Então, não faz sentido, não fica leve, entende? O Vida Leve tem que ser leve de verdade, tem que ser leve e maquiado. Então, assim, no último trimestre, a gente tinha 10 tarefas extras. Agora, a gente tem... André, Pode falar, fica à vontade. lá vai. Pode falar. Eu acredito que para se tornar uma coisa mais leve, tudo tem a ver na questão, como eu posso dizer, na sustentação da base. Ou seja, a base do seu projeto em si, ele tem a ver muito com as pessoas. Então, as pessoas do grupo em si, elas são o motivo central dele acontecer. Então, para ele acontecer, todo mundo tem que estar, de certa maneira, em equilíbrio. Caramba, aí, gostei, isso mesmo. É isso. E antes, o grupo era uma máquina de performance, né, André? Era. Tem que ter resultado. Porque você era assim. E foi muito legal acompanhar a sua evolução e ver o quanto você aceitou essa questão da leveza. Começou lá com a Thaís Godinho, né? Começou. Eu precisei. A Isabela. Eu precisei me ver nas pessoas para entender que não é por aí, né? Então, muita gente me dando sinais disso e eu não via. Mas a gente tem o nosso processo, né? Então, para mim, cada vez mais esse olhar que a Maísa disse, né? Olhar do equilíbrio, ver no quanto que as pessoas estão evoluindo. Tem coisas que não dá para medir com números, né? Não dá para medir. Então, assim, são decisões que você toma, são coisas que você fala, tem coisas que você não tem como medir isso. Então, a performance, ela acaba que ela vira um engessamento, né? É claro, vai ter pessoas que vão dizer, olha, eu preciso de performance, ok, talvez não é a nossa busca agora, né? No trabalho, talvez eu precise de performance, no trabalho, essa questão talvez não se aplique, mas na minha vida geral, eu quero aplicar isso, né? Então, assim, em alguma área da sua vida, talvez essa ideia, talvez precise de métrica, né? Isso cai, né? Porque você já está equilibrando as outras. Então, talvez isso se encaixe melhor. Mas não tendo isso como, sabe, principal coisa, né? Eu não bati meta. Aí parece que o mundo acabou, né? Então, é muito ruim. Isso é autodestrutivo demais. Porque a gente vai se punindo, André, a gente vai se cortando como se a vida fosse baseada em números, né? Opa, pode falar. Fica à eu vontade. tenho muito. Eu tenho. Eu Estou tive vendo muita vocês. dificuldade no grupo durante um bom tempo por causa dessas questões de tantas tarefas e também na questão de bater metas. Por que bater metas? Eu vivia me perguntando. Aí foi um período, por exemplo, agosto para setembro, foi o período que eu estudei o material da Júlia Vieira, filha do Paulo Vieira e da Camila Vieira. Eu consegui fazer a mentoria delas por um mês. Eu pretendo voltar esse ano ainda, se Deus quiser. Mas foi estudando lá, eu compreendi um dado detalhe sobre a questão da nossa produtividade na vida. É porque muitas das vezes, na nossa produtividade, tanto para o nosso resultado, a gente focava muito no material muito engessado, querendo atingir alguma coisa. E a gente não olhava o contexto da gente, do nosso emocional, como que estava reagindo àquelas dadas atividades. Por que eu estava fazendo?
Aí, quando eu vi lá uma aula que ele falou sobre as áreas da vida, eu disse assim, eu preciso testar comigo, testar. Eu sabia que poderia dar certo, poderia dar errado, mas só que eu disse assim, eu preciso, por quê? Porque na vida da gente, a gente tem que olhar a nossa vida como um todo, não pela metade. Como eu te disse uma vez, eu disse assim, que a minha vida, eu não posso me olhar como se eu estivesse olhando a minha vida apenas uma área. A área espiritual totalmente equilibrada e as outras totalmente desalinhadas. Não é assim uma vida que, como o Senhor sempre fala para a gente, que a gente deve ter uma vida de paz e abundância. Como é que eu vou ter uma vida de paz e abundância se em algumas áreas da minha vida ela está precária? Eu não estou dando o olhar que ela precisa. Eu acredito que isso também tem muito a ver com o grupo. Como é que eu posso atingir resultado se o povo, se a equipe, se o grupo em si, ele não estão totalmente alinhado, ou seja, alinhado no quesito de a gente faltar um pouco do nosso equilíbrio, de olhar para aquelas pessoas que estão mais necessitadas, precisando um pouco daquele olhar mais empático, de fazer a gente perceber assim, olha, eu posso, mas eu preciso ajudar alguém. Eu sei alguma coisa, mas eu sei que aquela coisa pode me ajudar, mas também posso ajudar o meu próximo. Então, tem muito essa questão da gente aprender a enxergar esse lado, aprender a olhar tanto a nossa vida como um todo, não só uma parte, mas também ajudar aqueles que precisam com esse olhar. Foi mais ou menos assim, por isso que, de certa maneira, eu criei essa minha planilha para tentar trabalhar justamente isso, para me tentar olhar minha vida de uma forma geral, ver assim, por que uma área da minha vida ela anda e outras áreas ficam totalmente desalinhadas. Aí eu vou começando a estudar o contexto mais emocional da quesito, porque às vezes tem muito quesito a ver com a nossa identidade, o que a gente é. Mais ou menos assim. Já falei. Excelente, excelente. Nossa, a visão panorâmica, né? A visão do todo, isso, incrível, incrível. Mais do que nunca eu estou entendendo isso e valorizando cada vez mais isso, muito importante isso. Gratidão, gratidão. Você falou muito, muito, muito importante o que você falou aí. Nossa, tudo a ver com a questão da leveza, né? Porque se eu pego, aí como diz, né, a Karina, né? A vida não é uma pizza para fatiar, né? Se eu pego um pedaço de uma pizza e torno ela mais importante do que o todo, eu estou tendo uma visão, como é que fala? Uma visão muito, muito cega, né, do todo, né? É como pegar um elefante pela pata e dizer que a pata é o elefante, né? Então é um todo aí. E eu estou aprendendo isso porque eu estou me dando essa oportunidade e ter a humildade de dizer, olha, aqui que eu estava fazendo estava errado. Ou pelo menos não estava tão assertivo. Então a gente evolui muito, por isso que eu gosto de trabalhar nos 3 meses, né? Porque a janela de tempo dos 3 meses, ela é uma janela muito bacana, do quanto que a gente vê que a gente evolui, o quanto que a gente tira aquilo que não faz mais sentido, que é essa visão da parte, né? Mais importante do todo. Então, acho que tudo que você falou faz muito sentido, tá? Muito sentido mesmo. Aí eu falei da questão da gratidão, tirar o excesso, né? Isso é muito importante. E depois as coisas vão se encaixando, né? As coisas vão se encaixando, você reencontra o caminho da conexão com o seu coração e as coisas se encaixam. Então, assim, é o primeiro passo, né? Como a Kate disse, né? É o primeiro passo para ter um relacionamento melhor com a mãe e dizer te amo. Depois as coisas vão se encaixando, as coisas vão. Parece que não é nada, mas é alguma coisa. E aquele alguma coisa vai virando a manivela para outras coisas. Justamente isso, né? Como que essa aula tá rica, né, gente? Como que essa aula ela tá incrível, porque a gente está falando a mesma língua, a gente está falando o mesmo idioma, e a gente está falando sobre esses valores, né? E os valores da leveza, para mim, né, a gente poderia até falar mais valores aqui, para mim o equilíbrio, né? A coerência, o equilíbrio porque não adianta a gente
entregar tudo numa área e deixar as outras à mercê. A não ser que seja um equilíbrio, um desequilíbrio intencional, né? Você precisa focar ali e tal. Mas o equilíbrio é por isso que eu parei de seguir um pouquinho o Joel J. Ele é muito da alta performance e tal, não tem nada contra, mas uma visão muito da performance, que busca um desequilíbrio muito grande, acaba que a gente tem sequelas aí. E a coerência para mim é muito importante, né? Coerência é você estar em sintonia com aquilo que você fala, com aquilo que você e aquilo que você prega, então isso é muito importante. A paz, para mim, é o benefício maior da leveza. Se a leveza não está trazendo paz, tem alguma coisa que precisa ser reajustada. O esforço, né? A gente coloca o esforço aqui como um valor, porque tudo precisa de esforço, né? Um esforço de ouvir, enfim, dizer, olha, peraí, tem alguma coisa que precisa ser corrigida. Tem que ter esforço, né, gente? Não tem como tirar isso, porque a gente não está querendo uma vida fácil, né? É claro que tem alguns momentos, por exemplo, quando eu jogo um jogo no qual está tudo hackeado ali, as coisas ficam fáceis, né? Mas eu não cresço. Eu não cresço porque eu tenho vida infinita, eu tenho armas infinitas, eu tenho isso aqui infinito. Então, assim, eu sou imortal, entre aspas, no jogo. Então, isso se torna fácil. Talvez se torne leve, mas eu não evoluo, né? É como você colar numa prova. Você cola, você tira a nota 10, tornou a prova leve, mas você não aprendeu a matéria. É mais ou menos esse tipo de analogia. Então, assim, quando a gente quer facilidade, né? É claro que a gente, em algum momento a gente quer facilidade. Não, poderia ser mais fácil e tal, mas a gente acaba tirando, né? Isso. Aí você falou tudo, tá? Falou tudo. Por exemplo, falando de bicicleta, né? Imagina que você é adulto, você já aprendeu a andar de bicicleta e você coloca rodinhas na bicicleta. A bicicleta fica mais fácil de andar, mas você não evolui, né? Você fica ali, tipo, né? Então, é tipo isso. Então, a maior dificuldade que eu tive com o nome Vida Leve foi isso, porque a leveza naquela época, eu achava que era facilidade, eu estava querendo, ah, estava querendo que a vida fosse mais difícil nesse sentido. E aí eu tive muita dificuldade com esse nome. Hoje, para mim, faz o maior sentido. A empatia, né, é um valor fundamental para a leveza, porque a gente está falando de relacionamentos, o maior ganho, a maior área que a gente precisa colocar leveza é nos relacionamentos. Então, a empatia é muito importante, a gentileza é muito importante, a fé, eu coloquei a fé aqui, porque ela é fundamental, independente da religião, né? A fé é fundamental, né? É muito importante ter fé, né? Principalmente como a Jenny vai fazer uma cirurgia importante amanhã, então assim, a gente pensa, cara, tem que ter fé, né? Tem que ter fé. E aí a gente coloca a organização também, planejamento também com valores importantes também, né? A gente pode até colocar algum outro valor aqui, talvez alguém tenha algum outro valor aqui, uma coisa importante para a leveza. O que vocês acham? Mais ou menos valores aí? Quem quiser pode falar algum valor, né? Pode ser conexão também, né? Conexão também, acho que é um valor também. Conexão, né? Quando você está. E, André, para Pode falar. mim, eu acho que faltou uma palavrinha, acho que é constância. Constância? Pode ser também. Que legal, Porque constância, constância. constância. Porque constância, porque tudo é um caminho planejado diário, é um passinho diário, é como o Paulo Vieira chama de o poder de todo dia. É o teu passinho diário, é o teu poder de todo dia, de você agir, de você fazer alguma coisa acontecer, nem que seja um pequeno passo, mas é a tua constância. Constância, pode ser. Muito legal. Muito legal.
Constância. Eu paro. É uma coisa bacana, tá? Deixa eu colocar aqui. Constância. Constância, muito bacana. Gera. Maravilha, Constância. Acho que ficou bem legal, tá? Bem legal aqui. Olha que legal. E aí, né? O maior ganho, né, da leveza, né, é a paz, sem dúvida alguma. Eu estava falando com a Márcia, né? Então, assim, se você toma uma decisão que te deixou em paz, né? Muito provavelmente a gente pode falar aqui com uma segurança que essa decisão foi a decisão correta. O contrário também funciona também, tá? Porque quando você toma uma decisão ou faz alguma coisa que deixa você arrependido, ou alguma coisa que arranhou ali, também é uma coisa que precisa ser revista também, tá? Então, o maior ganho é esse, né? Da paz, né? Da paz, sabe? Então, assim, a gente pode ter ganhos nos relacionamentos, na qualidade de vida, e tem coisas que não dá para mensurar, novamente falando isso, né? Eu gostar de mensurar até o meu ar, né? Agora eu estou falando que tem coisas que não dá para mensurar, né? Então, às vezes a gente muda tanto que parece que a gente está sendo o oposto daquilo que a gente está falando, né? Mas eu não estou sendo incoerente, porque eu estou sendo coerente com aquilo que eu penso agora, sabe? Se fosse o André, falar assim, você está brincando, né? É claro que mensurar é importante, performance é importante, mas eu não estou conversando com o André do passado, estou conversando com o André do presente. E é isso que talvez você também precise fazer, né? Que o que passou, né? Já passou, então acho que eu estou conversando, dialogando com quem eu sou agora. Isso é muito importante, a gente dialogar com quem a gente é agora. Então, acho que acabou, né, gente? Olha, acabou. Foi uma aula bem rápida, né? Incrível isso. Uma aula bem rapidinha. Eu aprendi muito com a Maísa aqui, falando dessa questão do equilíbrio, essa questão, né, do olhar como um todo. É muito importante, sabe? Parece que é fácil a leveza, sabe? Mas eu acho que o maior desafio da leveza é você desapegar daquilo que já não funciona mais. Você ressignificar coisas, né? Eu estava falando aqui, é, ressignificar. Por exemplo, aquela tarefa do dia lá, que foi sobre uma vez hoje, o que se arrependeria, e eu falei lá, falei, olha, eu arrependeria de não fazer psicologia. Ok, beleza. Entendendo que em vida leve eu não ajudo pessoas, né? Porque psicologia, na minha cabeça, quando eu respondi a pergunta, eu achei que o único jeito de eu ajudar significativamente as pessoas seria fazendo psicologia e sendo psicólogo. Mas no vida leve eu ajudo pessoas. Eu ajudo sim na medida do possível, eu agrego valor na vida de vocês, agrego valor na minha vida, principalmente também. Então, assim, eu não posso deixar o vida leve desmerecer o Vida Leve. São quase 5 anos, a gente está junto, tem pessoas que estão comigo aí há muito tempo, com a Maísa, a Karina está comigo há muito tempo. Então, assim, é um ambiente que está ficando cada vez melhor, né? Porque eu aprendo com vocês, eu aprendo muito com vocês, eu acho que eu aprendo muito mais do que vocês imaginam. Aprendo, ressignifico coisas, ressignifico outras coisas, cada vez mais. Então, para mim, o ambiente que cada vez mais está se tornando vida leve é um ambiente que é curativo, tá? Está sendo um ambiente curativo.
Então, cada vez mais eu vejo isso muito claro. A gente está virando um ambiente curativo. Para mim, é a palavra que mais se encaixa hoje, talvez, com vida leve, tá? Então, eu quero agradecer a todos por isso, porque cada pessoa agrega um valor, cada um está no seu momento, e a gente está aprendendo junto, né? Tá um ambiente muito acolhedor, tá, gente? Faz muito, muito, muito ressignificar. Cada vez mais que a gente avança nisso, a gente tem essa consciência, a gente tira aquilo que já não funciona mais, porque quando você está vivendo uma vida que não encaixa, é como se eu estivesse conversando com o André da alta performance. E não estou conversando com o André que é atual, né? Que é um André que é do equilíbrio, da visão do todo. Então, isso é muito importante, é se ressignificar, é trazer novo olhar, um olhar mais real, mais coerente daquilo que você realmente quer. Gente, muito legal, gente. Muito legal, muito legal. Alguém quer falar mais uma coisa? André, Tirar aquela fotinha, né? André, isso daí também tem muito a ver Pode com falar. É a Maísa. É a Maísa que está falando. Pode falar. É porque Pode falar. esse teu novo olhar sobre si mesmo é o mesmo olhar que eu tive quando eu me lembro do meu antes e do meu depois, em uma ocasião muito especial que passou por mim, que foi estudar sobre identidade. Identidade foi posso dizer assim, um divisor de águas na minha vida. Por que o divisor de águas? Porque ele me fez mergulhar para dentro de mim e compreender onde é que eu estava e quem eu era. E por que a minha vida era do jeito que era? Por que tem ciclos na nossa vida que começa e nunca termina? Porque tem hábitos da nossa vida que a gente pena todos os dias para fazer acontecer, mas tem alguma coisa no detalhe que a gente não atinge. E volta a repetir novamente, vai aquelas promessas de segunda-feira, no final de semana, no planejamento, nas metas do mês, e alguma coisa sendo da nossa vida que a gente vai colocando e não vai atingindo. Por quê? É por isso que eu trabalho muito, eu tento analisar tudo isso. Por isso que diariamente eu ando com o meu diário emocional. Por quê? Porque eu creio que conhecer suas emoções, tentar entender por que eu não consigo olhar para o outro de forma mais empática. Por que eu não consigo enxergar um pouco o outro, não apenas eu? Aí tem muito isso. Porque quando a gente ainda não conseguiu, vamos dizer assim, nos enxergar completamente, a gente não consegue ver o outro lado da ponte. A gente só consegue ver um lado, que é o nosso lado. Parece que o nosso lado está certo. Tudo está correto, tudo que a gente faz está correto, tudo está indo corretamente, coisas assim do tipo. Mas quando a gente passa a descobrir que do outro lado tem uma ponte, dentro dessa ponte tem todo um caminho que a gente pode percorrer, a gente descobre que a nossa vida ela é um antes e um depois. Eu estava estudando esses dias, o Paulo Vieira disse o seguinte, que quando a gente diz assim, eu estou bem numa tal área da minha vida, mas só que tá bom. Quando você diz assim, tá bom, é porque, de certa maneira, você já se acomodou. Você ainda não atingiu aquele outro nível de dizer assim, eu posso ir mais além. Eu posso caminhar um passo mais além. Quando você diz assim, eu já cheguei, eu já melhorei. Quando você diz assim, eu já melhorei, você já atingiu uma meta emocionalmente sua, mas será que é totalmente aquilo? Ou será que você pode dar um degrau a mais, se você olhar? Porque às vezes a gente vai vendo as nossas transformações diárias em algumas áreas da nossa vida e diz assim, tá bom, eu já fui muito essa, eu já disse assim, eu mudei. E será que eu mudei mesmo ou só foi uma parte de mim? Ou será que ainda precisa ser melhorado, ser mudado? Tem muito isso. Muitas vezes a gente se acomoda na nossa própria mudança. A gente acha que a gente já chegou no topo, só que a gente descobre que a gente não está nem na metade dele.
Que mais ou menos assim, quando eu estava lendo, estudando, porque como eu quero trabalhar muito o meu emocional, então estou estudando muito essa área para me entender, compreender, tanto identidade quanto inteligência emocional, coisa assim do tipo. Por quê? Porque tudo na tua vida tem essa tua inteligência emocional. Se você não sabe lidar, por exemplo, com o teu trabalho, por quê? Você trabalhou o seu emocional para lidar com aquele número de pessoas? Você tem o teu autocontrole para trabalhar aquele momento que as pessoas estão falando tal coisa e você não quer se envolver? Tu consegue se separar? Tu consegue perceber o que você faz de errado, o que era te colocar naquela rotina e o que você pode fazer para ficar longe dela? Tem muito isso. Quando você aprende a trabalhar aquele teu chamado autocontrole. É mais ou menos esse quesito aí que eu estou querendo trabalhar, chamado domínio próprio. Nossa, você fala de ambição, e a ambição ela é muito importante, né? Ela é muito importante, porque não tem cura para a falta de ambição, né? Não existe remédio nenhum para as pessoas que não têm ambição. E deixar isso bem alimentado, né? É diferente da ganância, a gente sabe que ganância é outra coisa, né? Então, a ambição de, tipo, cara, eu quero melhorar, eu tenho 15 anos de promotor, eu quero melhorar, e como marido eu quero melhorar, como, né? Então, assim, querer isso amplia muito o nosso horizonte, né? Então, é muito legal isso, porque a gente nunca vai chegar no topo e, e vai estar 100%. Isso é muito legal. Faz com que a gente se torne cada vez mais humano, né? Uma ambição saudável, uma ambição equilibrada, né? Isso é muito legal, muito legal. Isso é muito legal. Quando a gente acha que está no limite, a gente pode ir um pouco mais além. Isso tem a ver com, né, a maneira que a gente traz isso, pode ser uma maneira leve, pode ser uma maneira que não seja pesada, né? Não pode ser, não tem que melhorar como se isso fosse uma obrigação, né? Às vezes é tão espontâneo, né? Que aquilo sai naturalmente, sabe? Olha isso, como é que é? Deixa eu ler isso também. Que legal. Talvez É verdade, Karina, não existe o topo. É isso, Talvez exato, o topo não verdade. exista. Talvez ele não exista. Na verdade, ele não existe mesmo. A gente que tem na nossa cabeça essa imagem de topo. É uma autoimagem que a gente criou em nós mesmos, sobre o topo. A gente fala do Paulo Vieira, que é considerado o maior coach do Brasil, né? E aí pensa, cara, o cara já chegou no nível, e aí a gente pensa no Tony Robbins, que é considerado o maior do mundo, né? Então, sempre dá, né? A gente pensa, cara, sempre tem um, né? Então, acho que... Você pensa no... Desculpa, André, terminando sua ideia. Pode falar. Você pensa num relacionamento, por exemplo. Meu relacionamento é maravilhoso, eu cheguei no topo. Não cuida não pra ver. No meu trabalho, eu cheguei no cargo que eu queria. Presta atenção que pode chegar alguém mais atualizado, alguém que continua crescendo e tirar o seu lugar, né? Verdade. Também, quando você tem essa ambição de melhorar, você também conecta também as pontes que você precisa ressignificar. Por exemplo, né? Às vezes essa ambição faz com que você, olha, eu preciso melhorar, mas aí eu preciso ressignificar coisas. Então, essa ambição, ela é super saudável, entende? Então, assim, eu quero melhorar meu relacionamento com a minha esposa, então eu tenho que ressignificar coisas assim que eu estou ali meio que oculto, né? Então, eu tenho que me ressignificar como marido em alguns momentos, talvez ser mais atento no que ela está falando, né? Não ficar, tipo, bloqueando ela, né? Então, cada um vai encontrar, né? Um significado ali. Então, essa ambição, ela é saudável. Né? A gente não está falando ambição empresarial, assim, do tipo, nossa, eu quero estar lá no topo. Às vezes o topo para você é servir um café melhor, é fazer uma coisa melhor, sabe? Então, assim, é porque a gente
no mundo corporativo, infelizmente, muitas vezes, ele meio que taxa as coisas, né, rotula as coisas. A ambição tem que ser, ser o presidente da empresa. Às vezes não é nem ser presidente, a ambição talvez seja você ser um atendente melhor, talvez seja uma coisa mais próxima da sua realidade, né, daquilo que você entende como a sua história também. Então, eu acho que isso faz sentido para mim, entende? Talvez eu não quero ser o presidente da Coca-Cola, não quero, né? Mas eu quero ter um atendimento cada vez melhor, sabe? Um atendimento que eu possa colocar um produto ali de uma melhor forma, que eu possa deixar o produto menos vencer, né? Que é uma coisa que eu não gosto. Então, assim, eu posso fazer ainda melhor, entende? Então, assim, a ambição, às vezes, não é nem sempre eu ser ter uma promoção. Talvez minha ambição agora seja essa, ó, fazer um atendimento ainda melhor. Então, a ambição, por exemplo, Vida Leve, né? A gente traz um pouco Vida Leve, não é ter 100 pessoas, 1.000 pessoas. É ter pessoas cada vez mais conectadas umas com as outras. Como a gente está nesse grupo aqui agora, como a gente está aqui agora. Então, às vezes, a gente fica pensando assim, a ambição tem que ser grande. Não, talvez a ambição seja do tamanho que você quer que ela seja. Entendi? Faz sentido isso? Tipo, às vezes a gente taxa isso como uma ambição tem que ser grande, né? Não sei se faz sentido isso para vocês, mas para mim está fazendo muito sentido. Muito sentido. Muito sentido. Fala, Márcia. Hoje está sendo bem legal, né, gente? Está muito Tá, gostoso. eu quero falar um pouco sobre ambição. Eu não sou uma pessoa ambiciosa, mas eu vejo que eu preciso ser, porque assim, eu morei 24 anos com uma pessoa, então nós não nos casamos assim no papel, não tivemos casa, teve uma época que ele não queria, depois eu já não queria mais. Só que hoje, com 44 anos, eu sei que eu preciso ter ambição, e ambição mesmo. Eu preciso ter uma casa, ter uma profissão, ter dinheiro no bolso para não ficar contando moedas. E eu quero buscar essa ambição, porque eu preciso. Nunca fui uma pessoa ambiciosa, mas assim, é uma ambição de melhoria pessoal. E eu quero buscar isso, de ganhar mais, sabe? De poder ter uma roupa melhor para sair, para comer no restaurante. Nunca fiz questão dessas coisas. Sempre fui uma pessoa muito simples, me visto simples, mas eu quero mudar isso, sabe? Que seja um processo meu. Quero ter uma casa, quero ter um carro, quero ter um relacionamento. E que não é assim, uma ambição que faz mal, mas uma ambição de um crescimento mesmo, de estudo, de progredir profissionalmente, espiritualmente, né? Essa é a minha ambição. Hoje eu tenho essa visão agora, assim, sabe? Eu acho que Antigamente isso não você faz mal, né? então, né? Você estava vivendo uma vida que estava ali meio rotulada com seu marido, enfim, com seu esposo, enfim. Eu fui assim vivendo, sabe? E aí, como eu entrei no processo de depressão, tanto faz para mim. Porque eu vou falar uma coisa aqui para vocês que vocês não sabem, mas quando eu tive a depressão, mais ou menos em 1º de maio, que ela atacou mesmo, que eu precisei ir ao médico 2 semanas depois, que ele me deu os medicamentos, eu cheguei em casa e eu coloquei esses medicamentos na mesa e eu falei para mim, ou você toma isso de uma vez, acaba com tudo isso, ou você melhora. E foi muito difícil aquilo ali. Aí, mas eu não, eu só coloquei as cartelas na mesa e peguei e falei, fui dormir. E até então, alguns dias atrás, eu ainda estava com o último atestado. Mas assim, quando você olha para sua vida, que sua vida realmente foi uma merda, que você não fez nada para progredir, para ter uma casa, hoje eu quero estudar, eu quero ir atrás de uma casa própria, eu quero ter o meu carro, eu quero ter essa ambição. Não Você sou já uma tem, pessoa ambiciosa, você grandiosa, já mas tem as ela, minhas né? necessidades. Ela já está aí com você, né? Já Então, eu tive uma mudança de consciência muito grande essa semana e falei, não, eu vou atrás dessas conquistas. Vai ser um processo cada dia. Não é que eu vou estar lá no topo, mas eu preciso cada dia subir um degrau e conseguir as minhas coisas. é interessante você também trazer um ressignificado aí, talvez, na questão do passado, né? Porque você está conversando com a pessoa que você é hoje, você já é ambiciosa. O quanto que você está querendo melhorar,
Sim, eu quero, e eu tô indo É, atrás já. então, assim, você já é ambiciosa. Você nunca foi, talvez, Nunca foi. até ontem. Ah, não Já, faço questão de já- ter uma casa para mim. Poderia morar de aluguel a vida inteira. Não, eu não quero isso, morar de aluguel a vida inteira. toda vez Eu que você, quero ter o meu conforto. você já é ambiciosa, isso já é um fato. Então, Você é ambiciosa. isso Ela, não faz mal, né? É necessário ter essa ambição, né? você já é ambiciosa e talvez tenta trazer um olhar de conversar com você, com o que você é hoje, né? O que você era, Sim. não importa. E talvez, não sei como é que tá, como é que você se sente quando você fala da Márcia do passado, mas ela precisa, tem que estar em paz com aquilo que você já viveu, né? Não sei se você está em paz com É isso. uma Márcia triste. Era uma Márcia triste e reprimida. Hoje é uma Márcia que quer fazer amizades, quer fazer conexão. Sim, sim, é uma nova Márcia. É uma nova Márcia. Eu falo que eu tô agora uma nova Márcia. Show, que E legal, que Márcia, legal. Márcia, Oi? Oi? Márcia, Mas, tudo isso também tem a ver com a nossa comunicação. Eu estava estudando sobre identidade. Ela fala identidade, produtividade e comunicação, elas trabalham muito. São tipo interligação com o outro. Por quê? Porque o teu pensamento, a tua ideia antiga, você cresceu, você passou anos da sua vida vivendo de uma tal maneira. Aí foram anos que a sua mente foi se acumulando. O pensamento da gente vai baseado na nossa experiência. Durante anos, aquilo na sua vida você considera como se fosse algo normal. Aquilo não te preocupava, não te incomodava. Mas a partir do momento que aquilo passou a te incomodar, você descobriu que a sua vida não era somente aquilo. Não era somente um lado, mas ela tinha outro lado da moeda. Ela tinha um lado de olhar para si mesmo e descobrir assim, olha, a vida que eu tenho não é a vida que eu quero no momento. Eu só estou vivendo ela. Porque a vida que eu quero, ela precisa passar por transformações. Mas todas como você se comunica. Eu falo, A maneira como você se atrai. eu falo que eu antes eu não sabia o que eu queria, agora eu sei. Exatamente. Aí tem tudo tipo, uma forma que eu aprendi é que nem eu fiz o meu quadro dos sonhos, mas só que eu fiz ele virtual. Por que eu fiz ele virtual, não envolvido? Porque quando eu fiz ele movido, era como se eu visse uma Maísa caminhando, agindo e fazendo. Quando eu vejo visual, eu só estou olhando. Eu não estou praticando as minhas outras áreas da minha vida. Então, é como se eu não me enxergasse, entendeu? Eu tenho muito essa dificuldade de olhar pelo virtual. Então, eu tive que descobrir uma outra estratégia. Então, eu criei, tipo, um vídeo dos hábitos que eu quero me construindo todos os dias, até eu atingi-los. Depois que eu atingir eles, é novo projeto, um novo quadro dos sonhos, um quadro de Então, visualização. eu quero fazer meu quadro dos sonhos aqui na parede, porque agora eu já sei o que eu vou fazer. Tem uma parede aqui, que o meu filho ele não está mais usando o quarto dele. Ele foi lá jogar lá na sala grandona da TV. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte que formar um escritório aqui para mim e vou pregar aqui na parede bem grandão no meu quadro dos sonhos. que show. Muito bem. É. E trabalho E é Maravilha. onde eu também quero colocar as minhas medalhas aí de corrida que eu parei com treinos, eu parei com tudo. Foi uma pessoa que eu travei aqui em 4 meses, eu tô parada. E aí eu não.
teve corrida na cidade, eu não fiz, eu não tenho uma medalha de corrida igual a Karina, né? A gente gosta de correr, eu parei com tudo, eu não tenho uma medalhinha. Eu quero colocar as minhas medalhas aqui também. E é isso, em busca, Que né? legal, Dos sonhos que eu travei. que legal, Márcia, que legal. É. Só que Aí tudo, vocês vão ver, assim, ó. A parede quer estar vazia, ó. Mas ela vai ficar legal. Você está estudando o que mesmo, Márcia? Eu estou fazendo nutrição e gestão de recursos humanos. Como é que é? Nutrição e Nutrição e gestão de recursos humanos. duas? É, tô. Para mim Nossa, poder lidar com pessoas, porque eu sou aquela pessoa que fala que não gosta de pessoas, que é difícil a minha interação. Mas eu vejo que isso aí é desde criança, sabe? Medo. Era medo de pessoas. Eu tinha medo de comunicar. Agora é igual, vou trabalhar no buffet, eu converso com todo mundo. Se tem que dar um recado lá pro noivo, vai eu dar o recado pro noivo, para a noiva. É eu andando no meio das pessoas oferecendo as coisas que as pessoas têm vergonha. Manda eu lá, eu tô indo. Então a minha interação. Então, eu falava assim, eu não gosto de pessoas. Não é que eu não gosto, eu tinha medo de pessoas. que legal. Você estava no casulo, agora você está Então, aí você saindo. fala que não gosta, porque aí você não quer comunicar com a pessoa, porque a pessoa ela pode falar não gostar do jeito que você fala. Mas agora eu tô melhorando. Que legal, que legal. É, E você consegue se organizar nessas duas faculdades? consigo. Que legal. Consigo porque E ela não aí, começou a ter aulas, é tudo online. tudo Uma online. é só online e a outra vai ter aulas ao sábado aqui na cidade, período integral. Então, por enquanto, eu ainda estou conseguindo trabalhar nos buffet aprendendo. Aí depois eu vou ter que arrumar outra forma de aprender, porque eu estou indo para aprender a cozinhar, aprender a gestão melhor dos alimentos, mas depois nas minhas aulas eu não vou poder, né? Porque vai ser período integral. Então, eu estou indo para os buffet para me aprender. Aí eu vou ter que arrumar outra forma de aprender. Excelente, excelente. Que legal, gente. Que aula rica, que aula incrível, tá? É, Muito bacana. Vamos finalizando por aqui. Ótimo domingo sim, para vocês, tá? Gratidão. Deixa eu perguntar, eu gratidão. não ia colocar tarefa da aula. Vocês acham que devo colocar tarefa? Sim, Bem simples? Pode ser? Eu acho que eu vou colocar uma tarefa assim, tá? Acho que eu vou colocar uma tarefa para estimular vocês. Gente, gratidão já mesmo, falei. gratidão a todos, tá? Pela gratidão. presença aqui. E eu espero ter contribuído um pouquinho sobre esse tema, né? Esse tema que é parte da minha missão, parte do projeto maior. E tem que ser leve, gente. Se tiver alguma coisa pesada na vida, é porque tem alguma coisa errada e é destrutivo quando você está vivendo uma vida que ela não significa leveza, porque a leveza leva a paz, né? Então, o pesado, né? Quando você está vivendo uma vida pesada, você se perde de si mesmo e você não está conectado com aquilo que você é. Então, a leveza, ela vai tirando isso, vai fazendo com que você ressignifique. Pode demorar muito tempo, é um processo, né? Então, assim, a gente está há 5 anos aí, praticamente, então só agora que a gente entendeu o que a gente quer de fato, né? Então, a gente vai se encontrando e tá tudo bem, né? Como diz a Thaís, né? O que não está quebrado não precisa ser consertado. E eu fico muito feliz porque eu aprendo muito com cada um de vocês, a Maísa, a Karine, né, minha parceira aí, uma pessoa que eu tenho uma gratidão profunda, uma pessoa que está sempre com um olhar muito atento, muito afiado. Eu peço para que vocês sempre me dão esses feedbacks, porque isso faz com que eu melhore muito, né? Estou ali, enfim. Às vezes eu tenho um ponto cego e eu não estou conseguindo ver o que vocês querem de fato, né? Então, para que a gente evolua e a gente esteja mais aberto, para que os próximos Vida Leve ainda sejam melhor, né? A gente tem a ambição de cada vez melhor, né? Que a gente possa realmente agregar mais valor para vocês e que seja mais curativo, né? A ideia é essa, que seja mais curativo, que as pessoas realmente consigam fazer com que as suas vidas fiquem mais leves. É isso, gente. Bom dia para vocês e tudo de bom para vocês, Bom tá? dia, bom dia. Gratidão A por tudo. foto, e a foto? A foto. Cadê a foto? Eu coloquei uma foto agora, mas. Ah, Cadê a tá. Sheila? Pode. Cadê a foto, gente? Cadê? Ah, tá. Ótimo domingo para você, gente.
Até mais. Até Tchau. mais, tchau.